ter uma visão mágica da vida real, nua e crua, da espiritualidade na prática, nua e crua, é de uma infantilidade espiritual e comportamental atroz. Hoje vamos falar de um comportamento, de uma prática extremamente relevante para que possamos constantemente manter a nossa frequência elevada, manter a nossa vibração sempre alta. E antes de mais nada, e até de deixar claro que prática é essa, eu vou introduzir alguns assuntos muito importantes que são necessários para deixar claro por que esta prática, para muitos, leva mais tempo para funcionar. Porque ela funciona. E só vai depender de como está o grau de consciência da pessoa que a usa, se os resultados serão rápidos ou demorarão um pouco mais. Quando a gente fala da questão da sintonia, da frequência, de sempre manter elevada a sua vibração, de ter um TBA alto, que é uma taxa de blindagem áurica acima de 80% e assim por diante. Estamos falando da sua identidade, do seu autógrafo energético nesse universo e em outros universos. É como se fosse uma forma do todo e de todas as consciências no todo conseguirem identificar tudo o que existe e enviar aquilo que aquela consciência está naquele momento emanando e atraindo. Isto é algo essencialmente importantíssimo de se compreender e de se aceitar, porque responde a muitos fenômenos, acontecimentos, situações e coisas que muitas pessoas estão vivenciando e não têm entendimento do porquê que aquilo acontece com ela, porquê que só dá errado, porquê que só atrai isso e aquilo outro e assim por diante. E a explicação inicial é que a própria pessoa tem algum código, alguma informação, alguma energia, algum sentimento reprimido, alojado na consciência dela, na alma dela, no perispírito dela, que está indo nos confins desse universo e de outros, chegando no seu endereço de igual sintonia e vibração e voltando em forma de manifestações, que aqui para nós, segundo a física quântica, que já comprovou, de acordo com o observador, que é o quê? Nós, observadores, essa manifestação ela vai ser ou material, física, no mundo físico, no corpo físico da pessoa, ou como onda
como informação e energia, que pode ser um sentimento, uma energia ou uma forma de pensamento, uma ideia, e etc. A importância de se estar o tempo inteiro mantendo e elevando cada vez mais a sua frequência tem várias frentes de explicação. E eu vou falar aqui de algumas mais principais que abarcam o entendimento inicialmente mais geral, mas mais importante porque é para a maioria das pessoas o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente olha a maioria das pessoas, observa num sentido de compreensão, num sentido de empatia, num sentido de entrar em conexão, em compreender o outro, olhando a maioria das pessoas, não só da sua rua, do lado da sua casa, mas no planeta inteiro, a gente observa padrões comportamentais, efeitos, resultados em todas as áreas da vida que denotam que a maioria das pessoas tem uma frequência, se mantém em sintonia constantemente, pelo menos por enquanto, em sintonia com frequências, com vibrações, com energias, com códigos negativos. E veja bem, é só olhar os efeitos de um bairro. Se você fizer uma pesquisa na rua da sua casa, você vai perceber que de todas as áreas da vida é difícil você ver em uma casa, numa família, todos aqueles seres naquela família numa frequência boa, prosperando, tendo abundância, vivendo bem, felizes, em paz em todas as áreas. É difícil você achar uma pessoa que em todas as áreas está feliz, plena, em paz, realizada, em crescimento e etc. Então, isso são fatos. E tá vendo? É fatos da matéria, do mundo concreto. E vamos lá, a gente tem 8 bilhões de seres encarnados no mundo concreto no momento. Só que consciências, espíritos existentes, do lado não manifesto, existe aproximadamente uns 48 bilhões e em crescimento. Então, o que acontece? Desse outro lado espiritual, ou outras dimensões, onde tem seres, e aí lá também tem as faixas vibracionais, cada ser vibra desse lado espiritual, essa suma maioria do lado de lá também está na mesma situação que a maioria do lado de cá. Emana constantemente, mentalmente falando, pensamentos, sentimentalmente falando, emoções, e aí plasma-se a parte física da constituição humana, que é o duplo etéreo, a energia, a áurea, o campo áurico, e depois o comportamento, a atitude, o rumo prático da vida. Plasma-se devido a essa frequência do lado de cá e do lado de lá, sendo escolhida voluntariamente, de livre e espontânea vontade, por essa maioria de ser negativa, gera nas próprias vidas desses seres consequências, efeitos físicos e não físicos negativos. Ou seja, temos um problema, porque é a maioria que fica nessa sintonia. É a maioria que não abandona comportamentos mentais, emocionais, físicos, morais e espirituais que são negativos. Então, já fica claro que para todos esses há uma explicação clara do porquê. Quando se entrega certas ferramentas práticas de elevação de frequência, para promover prosperidade, para promover abundância, crescimento em todas as áreas da vida, funciona para alguns e para outros não funciona. O que explica isso? Por que isso acontece? Inicialmente por conta disso.
E a segunda consequência, que vem de uma causa anterior, né, é a questão dos karmas. É a questão dos aprendizados que a pessoa carrega de outras vidas, que vem para esta vida com estas lições. O que é um karma? É uma lição. Ela vai ter desafios, ela vai ter que se esforçar, ela não vai ter facilidades em certas áreas da vida, com certos assuntos. Isso é karma. Para ela o bicho pega nessas áreas, que ela tem esses karmas. E isto, tudo a própria pessoa criou. E aí quando isto é falado, já inicialmente já se tem uma discórdia da maioria de que isso não existe, que isso é balela. Principalmente aqueles que não têm visão cósmica, que não têm às vezes uma certa mediunidade, não sente o outro lado, não acredita no outro lado, racionaliza totalmente esses assuntos de espiritualidade, de outras dimensões, etc. E esses aí já caem na incredulidade total, no ceticismo total. Por que eles fazem isso? Vamos lá, vamos entender isso. Por que eles fazem isso? Por que eles caem nessa negação total desses assuntos? Porque inconscientemente, no registro akáshico, lembra? Está lá registrado, energia no universo não desaparece, só se transforma. Você viveu N vidas anteriores, e em N vidas anteriores que você viveu, está tudo registrado em forma de código de informação. Inconsciente, coberta por um véu de esquecimento temporário. Você não lembra, certo? Mas você fez e está lá registrado o que você fez. E só vai sumir quando você fizer de novo na mesma situação de um jeito positivo que beneficia a todos. Então esses incrédulos de reencarnação, de outras dimensões, de seres espirituais e etc., todas essas crenças negativas, essas incredulidades ignorantes, é porque a pessoa sente que tem um karma gigantesco a pagar. E como ela tem que pagar, lembra, tem que limpar, tem que transformar essa energia kármica gigantesca de, exemplo, um soldado de guerra lá que matou 10 mil, está registrado eletromagneticamente, princípio da física, no campo morfogenético dele, essa somatização, esses códigos de morte de 10 mil e todos os sentimentos e consequências e efeitos decorrentes negativos que os demais que foram mortos por eles sentiram, de ódio, de vingança, de tudo. Fica lá nele também porque ele está alimentando esses sentimentos, as vítimas, mas nesse que fez esse ato de matar 10 mil, tá tudo ali para ser sanado, ser pago. E aí quando ele escuta, por exemplo, isto, que a ferramenta tal, a prática tal, só vai funcionar quando pagar todo esse débito, aprender todas essas lições, eliminar todos esses miasmas, a pessoa já desliga o vídeo, vai embora, não vê até o final e não vê qual que é a prática. E continua-se o quê? Com esse karma gigantesco, com problemas na vida, com falências, desemprego, não dá certo em nenhuma área da vida, não prospera e etc. Porque tá aqui o barra para ser pago. A benevolência do todo, às vezes, é tão grande que muitos desses seres, dessas consciências que têm esses karmas gigantescos, é minimizado. Minimizado com um planejamento kármico, por exemplo. Colocando a pessoa num sistema familiar desafiador, que ela vai passar por N desafios naquela família e passar por esses desafios sem reclamar, sem aumentar a negatividade, fazendo mais coisas negativas contra os familiares. Suportar tudo isso sem reclamar, sem namorear,
e sair do outro lado aprendendo muito com tudo isso, já resolve muitos desses karmas. Primeiro, que todos esses seres do sistema familiar, geralmente, são pessoas que... Essa pessoa que nasceu nesse lugar desafiador, ela já prejudicou muito. E aí só o ato de conviver ali com aquelas leis sistêmicas familiares, encobrindo também, relembrar nitidamente que esse aqui foi o algoz da vítima que agora é mãe, ou da vítima que é pai, que é irmão, que é tio, que é primo e etc. Já minimiza bastante e começa a jorrar, porque está no esquecimento, tem um véu do esquecimento. Jorrar o quê? Porque olha, ele nasceu lá como filhinho nesse sistema familiar desafiador. Filhinho quando olha a mamãezinha, amor. Mamãezinha quando olha a filhinha, amor. Então já deu uma diminuída drástica quando uma consciência dessa, com uma lista kármica muito grande, nasce num sistema familiar que tá ali as pessoas que mais ela tem que pagar, que ela tem que fazer o bem, ajudar. E aí já meio que diminui ali uns 30%, 40% do karma, mas ainda continua o restante. E veja, isso é benevolência do todo. Isso é amorosidade do todo para a pessoa conseguir resolver o que ela mesmo criou. Então, isso é uma situação que acontece com muitas pessoas para resolver esse negócio do karma. E a vibração, lembra? Porque se a pessoa tem isso na consciência dela, e quando ela começa a ficar mais consciente, e aí ficando mais consciente das leis materiais, e se ela se abrir a entender as leis cósmicas, tendo mais consciência, começa a se emergir mais karmas difíceis, desafiadores, que quando ela era bebezinho, criancinha, não se emergia, porque ela não ia conseguir lidar. Então não tem que vir agora esse karma. Vem quando a pessoa está mais pronta, quando ela consegue aguentar aquele rojão que vai vir de aprendizado, que são esses karmas. Então, a pessoa, nesse exemplo, e aí, quando estou dando um exemplo, você pode olhar muitas pessoas nesse exemplo, se ela não cai naquela racionalização, naquela incredulidade, naquela... vou deixar para outro momento olhar a reencarnação, a pessoa está racionalizando a questão de que ela vai encarnar de novo, que vai tudo continuar, por mais que ela não acredite. Se ela vai para uma outra via, que é a via de usar as práticas, de usar as ferramentas, e existem várias, para elevar a frequência, para pagar os karmas, etc. Ela ainda, nos momentos iniciais, para essa grande maioria que vai usar as ferramentas, PNL, Ho'oponopono, Gravoboi, medicinas da floresta, ayahuasca, sananga, rapé, e dentre outras infinidades de ferramentas de cura, de expansão de consciência, de elevação de energia e etc. Vai levar um tempo para todos os efeitos bons começarem a se apresentarem na vida dessa pessoa, tanto do lado material, nas áreas da vida material, e principalmente na vida interior, na vida espiritual, na evolução espiritual. Vai levar um tempo. Por que vai levar um tempo? Porque, vamos aos exemplos. Imagina uma pessoa que tem ali da energia dela cósmica, ou seja, espiritual, que não morre, que é eterna, que continua junto com a pessoa em todas as encarnações subsequentes. 100% dessa energia a gente tem ali nesse ser hipotético 60% de karma. Ou seja, do 100%, 60% da energia dela é negativa. Ela tem que aprender muita coisa, ela tem que tirar muita energia negativa que está agregada nos corpos espirituais dela. Ela precisa limpar. E ela encarna. E ela está aqui, e ela cresce, e só problemas desses karmas. Às vezes tem uma ou outra alegria, conquista, porque aí eu tenho os 40% ali que tá bom, mas a maioria ainda é problema. E aí ela continua. E aí ela se encontra com essas ferramentas, todas que eu dei exemplo.
e começa a fazer o uso dessas ferramentas. Aí usa o Ho'oponopono, aí usa isso, usa aquilo, e parece que não está acontecendo nada na vida da pessoa. Parece que nada mudou. E aí logo a pessoa que tem esse karma no exemplo já vai para aquele lugar de não acreditar que funciona. Que isso é balela, que ela tem que suar igual um Moro para ganhar dinheiro, por exemplo, que ela tem que ralar bastante, que a vida é difícil. Aí vem um monte de... Nasce-se, né, na mente concreta dela um monte de crença limitante. Mas que nada mais é do que esse karma que precisa ser limpo, pago. E que às vezes a ferramenta, principalmente essas amplificadoras, que é a ayahuasca, o rapé e outras medicinas da floresta, que são amplificadoras, que se a pessoa deixar, acontece uma limpeza rápida, acontece um tratamento rápido. Mais rápido vai depender de cada um também, mas acontece, porque ela amplifica a limpeza. Ela põe para fora a sujeira. E a pessoa usa as ferramentas e parece que nada mudou, né? Às vezes a pessoa tem esses critérios só materiais. Ela tem um critério de olhar se mudou ou não, olhando a matéria. Olhando se ela está ganhando mais dinheiro ou não, se ela está comprando uma casa nova, se está comprando um carro novo. Gente, essas energias kármicas que têm que ser pagas tem a ver com a evolução espiritual. Tem a ver com amar. O que é isso? O que é evolução espiritual? É a capacidade de qualquer consciência amar dentro do todo. Então, os níveis de evolução espiritual é o tamanho da sua capacidade de amar incondicionalmente a tudo o que existe dentro do todo. É um negócio infinito, ou seja, não tem uma paragem. Você começa agora, começa a amar do tamanho do Brasil. Consegue amar incondicionalmente o Brasil. Vai em frente. Consegue amar incondicionalmente a América Latina. Vai em frente. Consegue amar os outros continentes. Consegue amar o planeta inteiro. Agora vamos amar agora também o povo lá de Marte. Vamos amar agora o povo de Mercúrio. Vamos amar tudo. Ah, amei o sistema solar inteiro. Agora vamos amar a galáxia inteira aí. Entendeu? Isso é evolução espiritual. E esse karma todo nada mais é que, se a gente fosse resumir aqui em um ângulo de se ver o que é karma também, que é o não amar a tudo o que existe e sim denigrir, violentar, não aceitar, destruir e que gera karma. Agrega códigos, energias, informações que ficam presas até ela decidir primeiro se perdoar, se curar, ajudar o outro que ela prejudicou, ajudar o outro, e aí o que? Ela começa a amar. Então, quando começa a usar uma ferramenta dessa, o principal ensinamento dessas ferramentas é amar incondicionalmente. É incondicionalmente, principalmente para quem tem karma grande. Não é com condições. Lembra, você tá, esse do exemplo está com 60% karma, 40% dharma. Até ele começar a ficar mais positivo do que negativo, se ele ficar colocando condições, ego, né? Condições é ego. Ego, condições, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, e não agradece e não aproveita a oportunidade que ele está tendo para resolver o karma dele com o que está chegando para ele, de 60 de karma vai para 65. E se continua nesse comportamento de não evoluir espiritualmente, de não deixar o tempo, a paciência, a redenção, a resignação funcionar na vida dele, e aí essa polaridade de karma começar a virar dharma, a tendência é só de aumentar o karma, aumentar o miasma, reclamando, falando que não funciona, racionalizando a reencarnação, não acreditando nas revelações cósmicas, denigrindo os irmãos que estão fazendo o trabalho,
e uma série de outros comportamentos que só vai aumentando o karma. Esse vídeo é um vídeo extremamente prático para o aqui e agora hoje. Por quê? O quanto antes a maioria e que ainda está optando por ser negativa e ficar nessa situação de frequência ruim, manifestando do lado material um monte de consequências na própria vida ruins, que inevitavelmente, se uma pessoa está vivendo ruim e ela convive com outras pessoas, ela também vai estar levando esse ruim para essas outras pessoas. E do lado espiritual, ela atrai um monte de espíritos negativos que reforçam mais ainda ela ficar nessa negatividade, e que se não fosse a benevolência dos guardiões e dos protetores e simpatizantes que por alegria e amor de servir, eles ficam ali às vezes no momento que podem, intervindo, protegendo, livrando a pessoa de não piorar mais, pior que já está. Essas pessoas vão partir desse planeta para um outro planeta que vai continuar dando esse tipo de possibilidade negativa delas viverem. Mas o assunto desse vídeo é para que a gente coloque em prática isto, reflita sobre isto, autoanálise, pega o conhecimento, olha para si, olha se você consegue amar bastante, tudo. Se não consegue também está tudo bem, é um processo que você vai dia após dia, galgando, expandindo mais, conseguir isso, tá tudo certo, é um processo. Só que é primordial ganhar lucidez, ganhar consciência que vídeos como esse e outros estão sendo produzidos para que as pessoas tenham sempre a graça divina presente o tempo todo na vida delas, para elas escolherem, optarem. Antigamente isso era feito de outras formas. Não funcionou. Agora está sendo feito dessas maneiras. Por que eu estou falando tudo isto antes de trazer a prática extremamente relevante, simples, que quando vocês ouvirem talvez vocês vão dar risada, ou talvez já até sabendo o que é. Mas por que está tendo que ser introduzido tudo isso? E nem era para ser introduzido tudo isso. O vídeo era para ter sido feito de outra maneira. Mas, não trabalhamos sozinhos, então está sendo desse jeito. Por quê? Ter uma visão mágica da vida real, nua e crua, da espiritualidade na prática, nua e crua, é de uma infantilidade espiritual e comportamental atroz. Achar que começou a usar essa ferramenta, aquela ferramenta, aquilo outro, e não sei o que, nananã, e vai resolver. E até às vezes transforma essas ferramentas em muletas, sendo que o nome é ferramenta. Até você não conseguir andar com as próprias pernas, você vai usando a ferramenta. Lembra da bicicletinha, quando nós era pequenininho, a gente não conseguia andar e tinha as rodinhas? Pensa nessas ferramentas de elevação de frequência, de expansão de consciência, de cura, sendo usadas como essas rodinhas na bicicleta, até você conseguir se equilibrar na bicicleta e pedalar e andar sem a rodinha. Não é para virar muleta. Não é para escorar na ferramenta. É a ferramenta. Não. É ferramenta. É para ser usada, assim como a mente é ferramenta, assim como o corpo físico é ferramenta, mente, corpo físico, coração, ferramenta do espírito. É para ser utilizada, não é para escorar, ficar na zona de conforto, escorado nas ferramentas. Ou fazer o uso das ferramentas de uma maneira totalmente racional. Não existe isso. O poder de cocriação
de pulsão elétrica, de manifestação do coração, do sentir, é 60 vezes maior que a cocriação da mente, do cérebro. Então, usar racionalmente a ferramenta também esquece. Porque isso é uma consequência delicadíssima quando olhamos para essa situação da maioria com um monte de karma para ser pago. E usa de maneira negativa as ferramentas. Como muleta, como escora. Assim como algumas religiões fizeram com Jesus. Transformou Jesus em muleta, achando que Jesus vai salvar. Jesus está aí manifesto. Como o quê? Como consciência crística. Em momento algum, Jesus falou que ia salvar o povo, por exemplo. Transformaram os ensinamentos, ferramentas que Jesus trouxe para conseguirmos decodificar o todo e viver de acordo com as leis do todo, e transformou em muleta. Então, qualquer ferramenta de elevação de frequência, uma oração, uma medicina da floresta, um banho de ervas, uma vela, uma música e etc. Se não utilizada com um sentimento de gratidão, ela não vai fazer totalmente o seu papel e a pessoa também não vai colher o que ela poderia colher de transformação, de cura, de expansão de consciência e de pagamento do karma. Veja bem, é um sentimento de gratidão. Não é falar gratidão da boca para fora. Não é fazer algo porque você sentiu que você tem que fazer por fazer. É sentir verdadeiramente a gratidão de retribuir. A gratidão de estar recebendo, por exemplo, um vídeo desse. A gratidão de estar respirando. De conseguir estar encarnado, que é muito melhor às vezes do que estar desencarnado. Encarnado você consegue pagar muito mais karma do que desencarnado. Agradecer. Essa é a prática simples. E que eu introduzi tudo isso que eu introduzi para quando chegar aqui e falar que é só agradecer, as pessoas entenderem o porquê que tem que agradecer. E eu vou explicar agora também por quê. Por que que tem que agradecer? Inicialmente, você, desde a sua primeira encarnação, que foi há éons atrás, você recebeu, está recebendo e irá continuar recebendo de graça, as infinitas possibilidades de vivenciar dentro do todo. Sendo o formato dessas infinitas possibilidades o que você escolher, mas é de graça. Veja, o todo não te cobra nada para você viver dentro dele e expressar o amor dele e deixar ele se expressar através de você. É de graça e é só benese. Isso já é uma benese estrondosa. Então, a primeira percepção cósmica de agradecer é que você está já há muito tempo recebendo de graça. Ele não está pedindo você pagar nada. A única coisa é ser feliz e viver na harmonia, no amor incondicional e na alegria sobre-humana. Só isso. Quem vai contra isso tem um monte de consequências horripilantes. Então, leve como mantra isto. Agradecer porque eu estou recebendo de graça tudo. E é só uma questão agora de eu ser capaz de usufruir, de desfrutar e de ser canal de tudo e desse todo gigantesco, amoroso,
benevolente ao extremo, que é o todo, querendo constantemente se expressar através de mim, de você e de todos os seres que são capazes e dão o seu livre-arbítrio, se fundem com a centelha e deixam ela vir. Então, a primeira coisa é essa. Em última instância, todos os seres, todos, de maneira indireta, inconsciente, estão devendo o todo. E mesmo de maneira inconsciente, indireta, a gente sentindo que deve o todo, ele não faz questão de cobrar nada disto. Olha o tamanho da benevolência do todo e por que temos que agradecer. O pilar básico dessa terceira dimensão, para você alçar voo para as próximas, na vibração maior, na vibração da luz, é agradecer. É ser grato por tudo o que se apresenta, o que se apresentou e o que irá se apresentar. E por que por tudo? Vamos pegar uma situação dessa de karma, e que é o da maioria. Uma lista gigantesca de energia negativa que tem que ser paga. E esse ser fica colocando condições em como o todo, com essa benevolência de dar de graça as possibilidades, criar os planos cósmicos, colocar as pessoas certas, criar as leis, etc., para abafar um pouquinho o karma desse, daquele, e vocês conseguirem conviver, se amar e resolver. E um eguinho lá encarnado com karma, colocando condições em como tem que ser a benevolência do todo para ele resolver a própria caganeira que ele fez em outras vidas. Agradecer por tudo. Tudo que está vindo, os desafios, os problemas, os desempregos, os fins de relacionamento, as catarses, as depressão, as ansiedade, as percas. Se você é um dessa maioria que tem esse karma, essa é a oportunidade de pagar o karma. Passar por essas provações, passar por esses aprendizados sem reclamar, sem lamuriar, sem ficar de mimimi. Porque antes, lá anteriormente, quando estava tudo certo, fez caganeira. Entendam o seguinte: nada será censurado do que os espíritos querem falar, tá? E a grande maioria pediu por isto. Pediu que alguém viesse e relembrasse que tem, a fichinha para pagar. E veja, isso que está sendo falado, antes mesmo de ser falado aqui nesse vídeo, as pessoas elas já sentiam os desconfortos das convivências com as outras pessoas, os desafios nas áreas da vida, os problemas repetitivos, os padrões repetitivos de problemas na vida. E agora está vindo a informação para eles conseguirem entender e agora trazer de razão e se aplicar a gratidão, razão e emoção para resolver. Mas que primeiro precisa vir forte para ver se abre e entra. Agradecer é a prática mais simples, libertadora, frutificadora e enaltecedora que ajuda tanto um ser que precisa pagar um karma e expande e eleva imensuravelmente aquele que já quase não tem karma ou nem tem karma nenhum e cultiva essa prática de agradecer. Que fique bem claro isto e que isso seja incorporado na vida prática. Acordou e verdadeiramente abriu o coração para agradecer, automaticamente você vai abrir uma porta, vai subir uma escada
e vai estar se conectando diretamente com a fonte. Por quê? Agradecer eleva a sua frequência. Agradecer abre e coloca você numa sintonia, numa vibração que os seres da luz, que são seus próprios guardiões, mentores, benfeitores, protetores, etc., estão aguardando você simplesmente ficar energeticamente vibrando nessa sintonia e eles conseguirem intuir você de tudo o que será de melhor na sua vida, que você tem que simplesmente só deixar eles intuírem e você depois fazer. Mas a ação mínima, simples e fácil é agradecer por tudo. Vamos ficar por aqui nesse vídeo e voltaremos com mais vídeos, com mais práticas e talvez, se necessário, nesses vídeos, se vier alguém trazer esclarecimentos, que assim seja, porque isso é o trabalho mais bonito e mais importante do momento que precisa ser feito, tendo aí em vista que a maioria ainda está muito resistente em acompanhar a transição planetária. Meus queridos, fiquem com o meu amor, com o amor desse vídeo no coração de vocês. É um prazer e eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo.